aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês a história Rush Sem Limite, da autora Abby Guinness. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Bem, esse aqui eu estaria apresentando como o 6º livro da série. Lembrando que a autora Abby, ela acabou escrevendo a série Limites, que vem contar, né, a Paixão Sem Limite, Amor Sem Limite, Tentação Sem Limite e Rush Sem Limite. E depois ela acabou incluindo novas histórias, transformando em uma série que a gente chama de Rosemary Beach. Bem, como eu falei para vocês, eu li há muito tempo atrás, li fora da ordem e dessa vez eu ia tentar ler na ordem para trazer para vocês. Mas acabei falhando, porque eu li esse aqui como o 6º livro, mas na verdade ele não é. Na verdade, ele acaba sendo o 2º livro. Então, na descrição, eu vou deixar para vocês a ordem certinha para vocês estar lendo e vocês não se perderem. Claro que dá para ler fora da ordem, porque eu li, né? Mas tem alguns detalhes que você só vai entender se você ler na ordem certa. Bem, por que esse é o 2º livro? Rush Sem Limite, ele tem 189 páginas. Gente, é super curto. Falando em páginas, deixa eu só fazer um lembrete para vocês. Quando eu tenho o livro físico, eu acabo colocando na descrição duas informações. Então, eu coloco a informação lá o nome do livro, se é série, não é, enfim, e páginas. Eu coloco página na versão física e página na versão e-book, porque dá diferença, tá? Dá muita diferença um do outro. Então, esse aqui é um que eu vou colocar, que tem 189 a versão física, mas eu não sei quantas tem na versão e-book. Mas eu vou colocar lá para vocês direitinho, tá? Rush Sem Limite vem contar a história do primeiro livro, que foi Paixão Sem Limites, que vai mostrar como tudo aconteceu. Como ele conheceu a Blayley, como ele se envolveu com ela, só que no olhar dele, na visão dele. Então, você vai ler primeiro Paixão Sem Limite, que é ela contando como foi conhecer ele, ela contando como foi descobrir tudo, o que envolvia aquele envolvimento dos dois, que envolvia a Nan, que envolvia o pai dela, que envolvia a mãe do Rush. Como foi para ela sentir aquela atração por aquele homem e ao mesmo tempo saber que tinha que ficar longe dele. Como foi não ser a primeira escolha dele em todos os momentos, porque ele sempre escolheu a Nan. Como foi enfrentar tudo aquilo sozinha, quando ela descobriu toda a verdade. Então, o primeiro livro, Paixão Sem Limite, é a versão dela, é a história no olhar dela. Já Rush Sem Limite é essa mesma história na versão dele. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de ter os dois lados, então você lê esse aqui de boa, que você vai adorar. Se você é daquela pessoa que acredita que lendo o primeiro livro já é suficiente, então você não precisa ler esse aqui, tá? Porque esse aqui não vai ter nada mais. Não vai ter nenhum detalhe diferente do que teve no primeiro. Só que aqui na visão do Rush, nós vamos ver como foi difícil para ele esse encontro com a Blayley. Como foi difícil para ele se encontrar, se ver, ter a certeza que estava apaixonado por uma mulher no qual ele deveria odiar. Por uma mulher que ele sempre culpou, que ele sempre responsabilizou pela tristeza da irmã dele. Por uma mulher que ele deveria se manter longe. Nós vamos ver como foi para ele ter que ficar com aquela mulher embaixo de uma escada, num quartinho de empregada pequeno, sem janela, sendo que no fundo o que ele queria é ter ela num dos quartos lá em cima. Aqui nós vamos entender como foi para ele tentar correr para ficar longe dela, mas se render. Como era para ele estar na frente dela, desejar tocar, desejar tomar aquela boca para si, sendo que a razão dele dizia para não fazer isso. Como foi para ele ter que, de certa forma, se impor contra a Nan
para tentar proteger a Braille. Como foi para ele tentar se ser indiferente, quando na verdade o que ele queria era fugir com ela dali. Então, todos os momentos que eles passaram junto, desde o momento que ela chegou na casa dele, no dia daquela festa, e que ele viu ela na frente dele, que o coração dele disparou, que o desejo dele era pegar ela para si já naquele momento, até o último momento, que foi a despedida deles, quando ela descobriu tudo e foi embora para o Alabama. Vai ser assim maravilhoso a visão dele, do ciúme que ele sentiu de Woody, por saber que Woody estava interessado nela, por saber que Woody seria, sim, alguém que poderia ser melhor do que ele, mas Woody também não valia nada, né? Que Woody também era aquele que só queria um sexo bom e nada mais. Então, como foi para ele fazer de tudo para que Woody ficasse afastado dela? Mas assim, eu acho que o momento mais emocionante para mim desse livro foi ele narrando o sentimento dele quando ela descobriu tudo e teve aquela lavação de roupa suja ali na sala, que estava ele, o pai dela, a mãe dele. Depois ela indo embora para o Alabama e ele indo encontrar ela e principalmente o que aconteceu depois, que foi aquele sexo de despedida. Foi intenso o momento que ele descobriu, através do olhar dela, que aquilo ali era uma despedida, que aquilo ali seria o fim dos dois. Gente, então assim, é uma excelente história, tá? Lembrando que vai ser a mesma história, só que contada por ele agora. Mas é interessante você ver o duelo dele entre defender a Braille, que ele já sabe, tem certeza que ama, como também cuidar da Nan, que é alguém que ele sempre criou como se fosse a sua filha, como se fosse indefesa, e agora, já nesse primeiro livro, ele percebe que ele errou muito com os cuidados em relação a Nan, que ele deveria ter feito diferente do que ele fez, mas que agora é tarde demais. Então, a autora, até onde eu pesquisei, até onde eu fui, lá na época e agora também, só tem essa história que na visão dele, contada por ele. Ela não fez o segundo nem o terceiro na visão dele, só foi realmente o primeiro. Então, eu vou deixar para vocês a ordem direitinho e dizendo para vocês que essa série, se você ainda não leu, você tem que ler. Porque, gente do céu, ainda tem muita história para contar e uma é melhor do que a outra, com certeza. Então, eu vou deixar vocês Rush Sem Limites, que vem contar a primeira história no olhar dele, na visão dele, com os sentimentos dele e dizendo, não percam, porque vale mesmo muito a pena. Agradeço muito pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima!